dia a todos. É um prazer para a Abril Pharma voltar a estar de novo com todos os oftalmologistas portugueses. Vamos iniciar o nosso simpósio, pelo que eu desde já agradeço a presença do professor Jesus Meralho, que se disponibilizou para estar aqui hoje conosco, do Dr. Paulo Guerra e do professor Salgado Borges, o qual irá moderar este simpósio e que eu passo a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia. Queria desde já agradecer o convite que me foi colocado pela Abril para moderar este simpósio, para coordenar as apresentações deste simpósio, e agradecer também a pronta resposta dos dois oradores, o professor Jesus Meralho e o Dr. Paulo Guerra, que se prontificaram a colaborar comigo neste simpósio, e felicitar as coordenadoras das secções pelo excelente evento que estamos aqui a passar neste fim de semana, que é um fim de semana que já todos esperávamos desde há muito tempo a esta parte. Então podemos começar com a apresentação. Vamos subdividir esta sessão nestes 5 pontos que estão aí, apresentados no ecrã. Eu vou começar pela introdução e, desde já, recordando a definição do olho seco, em que a inflamação da superfície ocular desempenha um papel etiológico muito importante. E tudo isto advém da alta prevalência do olho seco na população em geral, sabendo nós que 30% a 40% dos doentes da consulta de oftalmologia têm sintomas ou sinais de olho seco. Num estudo realizado nos Estados Unidos, verificou-se que haveria 55 milhões de indivíduos com olho seco, mas desses apenas um terço era feito o diagnóstico, portanto havia muitos que tinham o diagnóstico, por assim dizer, encapotado. Por outro lado, já foi ontem abordado também, e aqui trago uma de várias revistas que mostram a importância do manuseamento da superfície ocular externa de uma forma correta, por forma a otimizar os resultados cirúrgicos. De tal forma que um filme lacrimal irregular leva, obviamente, a complicações cirúrgicas se não for planeado corretamente. Por outro lado, a incidência do olho seco é maior em doentes que procuram realizar a cirurgia refrativa. Neste estudo verificou-se que 2/3 dos doentes que se foram submetidos à cirurgia de catarata, numa avaliação prévia e 3 a 4 meses após a cirurgia de catarata, apresentavam, de facto, o olho seco significativo. E não só as medicações pré-operatórias são importantes, como é considerada como a principal causa de insatisfação nos doentes submetidos à cirurgia implanto-refrativa. Trago aqui apenas um exemplo de uma doente que foi submetida à cirurgia com uma lente tórica, e vem o quão grave seria se nos baseássemos no astigmatismo de uma primeira imagem que foi realizada 4 a 6 meses antes do tratamento. Isto depois foi o astigmatismo final, e o resultado foi, obviamente, completamente diferente. E um aspecto que eu não queria deixar de referir é que nem todos os doentes com olho seco são sintomáticos, de tal forma que aparecem sinais sem sintomas em cerca de metade dos doentes. Portanto, é muito importante detectar os sintomas e os sinais de uma forma global. Só para terminar, referir que se no olho seco severo o estado inflamatório é muito facilmente observado, no olho seco incipiente ou moderado a inflamação é muito mais difícil, mas, no entanto, estamos perante um processo inflamatório subclínico claro. Antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Guerra, queria referir que numa cirurgia premium, quer ela seja corneana, quer ela seja do cristalino, temos que ter uma cirurgia bem realizada. A própria cirurgia tem que ser uma cirurgia premium, com lentes premium, mas temos que ter olhos premium, um filme lacrimal premium e, para além de tudo isso, obviamente, para conseguirmos isso, será fundamental ter um diagnóstico premium e um tratamento premium. E é disso que nos vai falar o Dr. Paulo Guerra.
Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer o convite que me foi feito pelo Abril e vou dar então continuidade ao que o professor Salgado Borges estava a dizer e vamos falar um bocadinho dos novos avanços no diagnóstico e no tratamento. E voltamos a colocar este slide aqui para vos chamar a atenção que a inflamação que está aqui, apesar de ser um mecanismo fisiopatológico central, não é o único. Existem outros. Temos a instabilidade do filme lacrimal, a hiperosmolaridade, a lesão tecidular e as alterações neurosensoriais, introduzidas com o DIUS-2. E isto leva-nos à fisiopatologia do olho seco e ao ciclo vicioso. Este esquema, apesar de não termos que saber todo de cor, é interessante tê-lo em mente, porque tem aqui os mecanismos centrais do olho seco, onde nós muitas vezes vamos fazer incidir as nossas terapêuticas. A hiperosmolaridade é um mecanismo fisiopatológico central, ela própria lesa diretamente as células e indiretamente ativando a cascata inflamatória, recrutando células inflamatórias que levam à libertação de numerosos mediadores inflamatórios, mediadores esses que induzem a apoptose das células caliciformes e das células epiteliais, lesam o glicocálice, lesam a camada de mucina, levam a uma maior instabilidade do filme lacrimal que agrava a evaporação e leva novamente a um agravamento da hiperosmolaridade. Fica assim completo o ciclo vicioso que perpetua este estado de olho seco e é sobre isto que nós temos que fazer incidir a terapêutica e interrompê-lo. Já vamos ver um pouco mais a seguir. A inflamação subclínica da superfície ocular é uma resposta do sistema imunitário aos baixos níveis de lesão do tecido, de lesão solar, que ocorrem numa fase inicial do olho seco ou em olhos secos muito ligeiros e é um passo intermédio entre uma situação de equilíbrio, portanto, de homeostasia da superfície ocular e um estado inflamatório real. E, portanto, se nós numa fase inicial conseguirmos atuar aqui na fase de inflamação subclínica e com a nossa terapêutica conseguimos restabelecer o estado de homeostasia, o olho seco fica controlado, a sintomatologia fica controlada. Se pelo contrário não atuarmos, a nossa terapêutica não for eficaz, o doente não cumprir, entramos num estado de inflamação real com lesão tecidual e, portanto, com o ciclo que vimos há bocadinho. Aqui temos o espectro de gravidade da lesão da superfície ocular, que vai desde uma keratite pontuada do terço inferior até uma keratite difusa, uma keratite filamentar e aqui uma perfuração de uma doente nossa que tem uma artrite reumatoide crónica grave, que apesar da terapêutica sistémica e tópica desenvolveu uma perfuração e desenvolveu mais tarde uma perfuração no nosso enxerto tectónico. Trago-vos aqui este slide para vos chamar a atenção, não para esta classificação, que já é uma classificação antiga, esta é do DIUS-1 de 2007, mas para vos transmitir um conceito importante. Numa fase inicial do DIUS, havia aqui um sentido de exclusão, de distinção das duas uma. O olho seco ou era por deficiência aquosa ou era por evaporação. E é isto que o DIUS-2 vem tentar abolir completamente, dando-nos uma noção de continuidade, como vemos aqui. Portanto, o olho seco, apesar de ser a forma mais frequente, o olho seco evaporativo, apesar de ser a forma mais frequente do olho seco, o olho seco por mecanismos mistos, tanto de insuficiência aquosa como de evaporação, é a segunda forma mais comum, é bastante comum, está presente à medida que o olho seco vai progredindo e se vai tornando mais grave e, portanto, temos que ter noção que há aqui uma continuidade. Se chamar ainda a atenção que a principal causa do olho seco evaporativo é a disfunção das glândulas de meibómio, como todos sabemos, e, portanto, a disfunção das glândulas de meibómio é a principal causa do olho seco de uma forma geral. Isto leva-nos a este slide. Aqui temos a classificação dos diferentes tipos de disfunção da glândula de meibómio, sendo que a forma obstrutiva, cicatricial ou não cicatricial, é a mais frequente. E eu trouxe aqui este slide, não para nós sabermos isto tudo de cor, mas para vos transmitir que a disfunção das glândulas de meibómio é uma patologia altamente prevalente, crónica, que afeta difusamente o bordo palpebral, dá origem a uma alteração da morfologia da pálpebra, da qualidade e da quantidade do meibo e da expressibilidade das glândulas de meibómio. E, portanto, situações como esta que nós vemos aqui, com uma hiperémia, um espessamento do bordo palpebral, telangiectasias, um tamponamento dos orifícios de drenagem das glândulas de meibómio, um meibo aqui turvo, viscoso, situações como esta não podem passar despercebidas e passam frequentemente subdiagnosticadas. Aqui uma imagem de uma meibografia onde vemos um dropout glandular marcado. Em relação aos algoritmos atuais para o diagnóstico do olho seco, o DIUS-2 faz claramente uma distinção entre os testes críticos para o diagnóstico de olho seco de uma forma geral e separa-os dos testes necessários para a classificação em subtipos, portanto, por insuficiência lacrimal ou por evaporação. Em relação aos testes críticos para o diagnóstico, e nós vamos nos focar apenas nestes, temos a sintomatologia, o BUT não invasivo, a osmolaridade,
o BUT com fluoresceína quando o BUT não invasivo não está disponível e a coloração da superfície ocular. O teste de Schirmer, que antigamente fazia parte dos critérios de diagnóstico, agora já não faz parte e o DIUS recomenda que ele seja utilizado apenas no olho seco por insuficiência lacrimal grave associado ao síndrome de Sjögren para uma monitorização da resposta terapêutica. Em relação à sintomatologia, portanto, devemos utilizar questionários validados, um destes que se encontra aqui, o mais frequentoso é o STI. Estes questionários permitem-nos o diagnóstico, mas também permitem a monitorização da resposta terapêutica e eu chamo a atenção aqui que não vale a pena, ou não é suficiente muitas vezes só a colheita da história clínica. O doente queixar-se que tem ardor ou que tem areias, nós temos que aplicar estes questionários porque estes questionários permitem-nos quantificar os sintomas e compará-los com futuras avaliações. Em relação à estabilidade do filme lacrimal, o ideal é avaliá-la com o BUT não invasivo, é uma avaliação automatizada, objetiva, o cutoff para o diagnóstico é um BUT inferior a 10 segundos, não se utiliza fluoresceína, mas temos que ter disponível um destes aparelhos. Para quem não o tem, e depois da realização da osmolaridade, temos o BUT com fluoresceína, este já todos conhecemos, o cutoff são os 10 segundos, devemos utilizar tiras com fluoresceína sem anestésico. Em relação à avaliação da osmolaridade, isoladamente este é o melhor teste para o diagnóstico e para a classificação da gravidade do olho seco. O cutoff para o diagnóstico é uma osmolaridade superior a 308 miliosmolar por litro ou uma diferença entre os dois olhos superior a 8 miliosmolar por litro e pode ser avaliada com o Tear Lab ou com IPEN. Em relação à coloração da superfície ocular, mais uma vez aqui não basta a coloração da córnea, é preciso avaliar também a coloração da conjuntiva e da margem palpebral, porque ambas ou todas participam ou são critérios para o diagnóstico do olho seco. É um marcador da gravidade do olho seco, apesar de ser muito inespecífico, uma vez que a coloração está presente em muitas outras doenças. Nós devemos utilizar, mais uma vez aqui, sistemas de classificação. Não basta, mais uma vez, dizermos ter uma queratite pontuada do terço médio ou do terço inferior. Quando nós queremos quantificar e comparar com futuras avaliações, temos múltiplos esquemas de classificação. O que nós mais utilizamos é o esquema de Oxford, que é este que está aqui presente. E os critérios para o diagnóstico de olho seco são uma coloração da córnea superior a 5 pontos, da conjuntiva a 9 pontos e da margem palpebral superior a 2 milímetros no comprimento horizontal. Em relação à inflamação da superfície ocular, já vimos que é um mecanismo fisiopatológico central, apesar de ser altamente inespecífico para a doença do olho seco, como vimos há pouco, não faz parte nem dos critérios para o diagnóstico, nem dos critérios para a classificação em subtipos. No entanto, é um indicador da gravidade do olho seco importante e pode ser utilizado para monitorizar a resposta à terapêutica. Existem várias formas de nós avaliarmos a inflamação. Uma das mais comuns é a avaliação das metaloproteinases da matriz, que implica que haja já lesão tecidular. O teste mais frequente é o Inflamadry, que vai medir a MMP9 e este é o cutoff para o diagnóstico. E chegamos assim ao esquema proposto pelo DIUS, depois de um conjunto de questões que nos permite excluir doenças que podem mimetizar o olho seco. O diagnóstico fica feito pela presença de sintomas associada a pelo menos um destes marcadores de homeostasia positivos, o BUT, a osmolaridade ou a coloração da superfície ocular. Quando os doentes são assintomáticos, é possível também fazer um diagnóstico, desde que os doentes apresentem pelo menos 2 destes marcadores de homeostasia positivos e o diagnóstico diferencial tenha excluído patologias que mimetizem a doença do olho seco. Feito o diagnóstico do olho seco, mais uma vez, através da avaliação do volume lacrimal com meniscometria ou através da avaliação da morfologia das pálpebras, meibografia, qualidade e quantidade no beibo, conseguimos compreender mais se se trata de um olho seco por insuficiência lacrimal ou um olho seco evaporativo. Em relação ao tratamento, este é o algoritmo proposto pelo DIUS-2, é um algoritmo longo, progressivamente mais complexo e específico do passo 1 para o passo 2, para o passo 3, para o passo 4. Aqui, o objetivo é restabelecer a homeostasia da superfície ocular, interrompendo o ciclo vicioso da fisiopatologia que vimos lá em cima e, portanto, vamos atuar ou tentar atuar num daqueles mecanismos que vimos, por exemplo, na inflamação, com a utilização de corticoides tópicos e é aqui que nós queremos chegar.
Em relação aos corticoides tópicos, sem conservantes, já sabemos que eles reduzem a expressão de citocinas inflamatórias e inibem os receptores da COX-2. Está bem demonstrado que eles diminuem a sintomatologia ocular, a hiperémia conjuntival, a coloração com fluoresceína, melhoram a estabilidade do filme lacrimal, a densidade das células caliciformes e a queratite filamentar. Aquilo que está recomendado são ciclos curtos e repetidos de corticoides de baixa potência. Estender o tratamento além das 4 semanas não mostra benefício nenhum adicional, portanto nós, por norma, fazemos sempre 2 semanas, no máximo 3, e temos que ter cuidado com estes efeitos adversos subejamente conhecidos por todos nós. E chegamos assim ao hidroflog. O hidroflog é uma combinação de um ácido hialurónico a 0,2% de alto peso molecular, favorece a lubrificação, reduz a osmolaridade do filme lacrimal e dilui os fatores pró-inflamatórios. Está combinado com uma hidrocortisona de muito baixa concentração, ainda assim com uma ação anti-inflamatória, mas sem os efeitos secundários dos corticoides mais potentes que vimos há pouco. E, portanto, tem como target principal o controle da inflamação subclínica, de forma a nós conseguirmos restabelecer a homeostasia do filme lacrimal nas fases mais iniciais ou ligeiras do olho seco. E então chamava novamente o professor Salgado Borges. Muito bem, vamos então passar em revista alguns estudos realizados, começaram há 2 anos, e estudos que se verificaram quer a nível pré-clínico com coelhos, quer a nível de estudos clínicos que se realizaram já agora em 2021 pelo grupo de Milão do professor Stefano Barabino e que vou passar brevemente em revista. Estes estudos, quer o pré-clínico foi apresentado no ARVO o ano passado e o estudo clínico foi apresentado no ARVO este ano, cujo resumo está aqui presente, com um follow-up de 1 mês, como referirei mais tarde. Quanto aos estudos pré-clínicos, basearam-se na avaliação da segurança e a segurança consistiu em verificar que com ácido hialurónico e diferentes níveis de cortisona, apenas o ácido hialurónico associado a hidrocortisona de baixa densidade, portanto, aquele que se usa no hidroflog, não apresentava referência, não surgia no humor aquoso. Portanto, havia, do ponto de vista de segurança, uma não presença no humor aquoso de cortisona, de hidrocortisona nesta percentagem. Por outro lado, foi também avaliado e foi induzido o olho seco em animais, em coelhos, e testada qual o efeito no volume e no break-up time, e verificou-se que nos animais tratados com ácido hialurónico e hidrocortisona, o valor era muito semelhante àquele que encontramos no grupo controle. Portanto, era uma forma de também verificarmos a eficácia da medicação aplicada a estes animais. Também foi demonstrada a redução dos marcadores inflamatórios pela concentração de anti-inflamatórios TNF-alfa e o IL-8, que foi consistentemente mais baixo do que aqueles aos quais foi ministrado apenas ácido hialurónico. Do ponto de vista, então, in vivo foi isto que tivemos. Do ponto de vista in vitro, também se foi avaliado a ação sobre as células corneanas, sobre células corneanas lesadas, e verificámos que havia uma recuperação marcada, não havia um atraso na reptilização das córneas, às quais era induzida uma erosão artificialmente. Passando então para os estudos clínicos, este estudo iniciou-se já este ano, já tem um follow-up de 3 meses que vai ser apresentado no ESCS deste ano, mas já os primeiros estudos de 1 mês já foram apresentados, já se encontraram naquele resumo que referi primeiramente. Então, tínhamos 40 doentes, um grupo de doentes tratados com fluorometolona e hidroflog 2 vezes por dia durante 1 semana e um outro grupo com fluorometolona e apenas ácido hialurónico, parando ao fim da primeira semana e depois mantido 4 vezes por dia com hidroflog e 4 vezes por dia o grupo controlo apenas com ácido hialurónico.
E foram os objetivos principais verificar o controle da sintomatologia através de um dos questionários que o Dr. Paulo Guerra já referiu, e os objetivos secundários através da coloração, como iremos ver, a avaliação da pressão intraocular, o tempo de ruptura do filme lacrimal e marcadores de inflamação. Quanto à fluorescência, vemos que quer com a fluorescina, quer com a lisamina, o grupo controle no final, ao fim do mês, e foi este o resultado que foi apresentado agora no ARVO, o grupo controle apresentava significativamente mais elevado a coloração do que o grupo tratado com hidroflogo. Os marcadores da inflamação também. Temos aqui o grupo tratado com um valor significativamente mais baixo do que o grupo controle. E em conclusão, então, destes estudos que no final deste ano já terão um follow-up de 6 meses, os resultados preliminares ao mês mostraram que o hidroflogo conseguiu melhorar significativamente os sinais de olho seco e controle da inflamação. Esperando-se que as avaliações a mais longo prazo acompanhem estes primeiros resultados. E, assim sendo, estes resultados indicam a importância do tratamento de lágrimas com hidrocortisona em baixa concentração para o tratamento de olho seco, portanto será uma arma que poderemos ter ao nosso dispor a partir de agora. Vou então passar agora a palavra, com muito gosto e orgulho, ao professor Jesus Meraio, que nos vai falar sobre a experiência em Espanha do hidroflogo e de outros aspectos que acho convenientes. Moito obrigado. É un prazer volver a Portugal despois de máis de un ano na casa. E se o sitio é o Algarve, pois moito mellor. Eu recordo un refrán que me enseñou la doctora Cuadrado cando era presidenta da sociedade, que da España ni vos ventos, ni... Bueno, espero que a experiencia na España co hidroflogo non siga ese refrán, non? Moi brevemente, porque as cousas están xa faladas aí, quería recordarles un pouco el círculo vicioso que fue la aportación europea a el grupo este que hace la clasificación tifos, ¿no? Donde en esa época se le da mucha importancia a medir la osmolaridad. La osmolaridad la tienen alta en todos los pacientes. Nosotros solo la medimos cuando hay ensayos clínicos, no la usamos para nada, a pesar de lo que digan esto, ¿no? Sí que se le da mucha importancia a la disfunción de glándulas de meibomio y sobre todo en el contexto de un curso de cirugía refractiva, joder, los párpados existen. A veces a mí me cuesta trabajo recordárselo a los cowboy surgeons que tengo alrededor en el Instituto Fernández Vega, que se olvidan que hay párpados, pero luego dan problemas que acaban crónicamente en la consulta, ¿no? Muy importante, todos los factores de riesgo que están alrededor. Es decir, a veces hay que mirarle las manos a los pacientes, hay que mirar si hay eczemas detrás de las orejas, porque nos pueden comprometer la cirugía de catarata o la cirugía refractiva, ¿no? Como les decía, se le da mucha importancia a la inflamación. Bueno, en ese momento había un lobby de inflamación con solo un producto en el mercado y la aportación para el DIU2 fue los estudios en inervación que tienen también marca europea de la mano del profesor Belmonte en Alicante, en el que estamos muy honrados en colaborar con él, ¿no? En cuanto a las pruebas, tenemos electrodomésticos en el mercado, tenemos 1000 cosas que podemos usar y reforzando lo que dijo nuestro compañero de Lisboa, están los cuestionarios. Nosotros usamos el OSDI y el VAS, una escala visual analógica, que es preguntarle al paciente de 0 a 100 qué frecuencia y qué intensidad de síntomas tiene, ¿no? Entonces, dependiendo del volumen de la consulta, las encuestas psicométricas sí que nos dan pistas. De todos los test, si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con el tiempo de ruptura de lágrima, porque nos da los patrones, bueno, pues si es un problema de evaporación, en los pacientes, por ejemplo, con rosácea, en el norte de Portugal, si es un problema
de déficit de secreción, todo el síndrome de Sjögren, o si es un problema de moco, que nos viene de la mano de las aportaciones asiáticas a lo que ahora, digamos, estamos considerando, ¿no? Que son esas tinciones en mancha que tenemos que tener en cuenta, porque afortunadamente ya hay lágrimas que pueden ayudarnos más con la capa lipídica, ya hay lágrimas que pueden ayudarnos más con la capa acuosa y lágrimas que pueden ayudarnos con la capa mucosa, con todo el concepto de matriz extracelular que está viniendo en el mercado. En una consulta de volumen y de un hospital de tercer nivel tenemos estandarizadas las pruebas con el Keratograph y con el LipiView, porque nos da otra información que es si el paciente parpadea o no. El diagnóstico de ojo seco sigue siendo clínico, pero bueno, si te lo pueden automatizar y te lo pueden hacer técnicos, pues te ayuda mucho mejor a tener el volumen de la consulta adecuado, ¿no? Entonces, la primera nos estandariza las medidas del BUT y la segunda nos estandariza todo lo que tiene que ver con la capa lipídica de la lágrima, con lo cual, mirando una pantalla, puedes perfectamente saber cómo orientar a ese paciente, ¿no? En cuanto a las aportaciones nuevas, está a medir la sensibilidad de la córnea, pues todos lo hemos hecho con un Kleenex o metiendo un bastoncito de algodón. Luego hay otros aparatos que están en el mercado, pero precisamente la empresa que comercializa el Hydroflow ha desarrollado este estesiómetro que estamos ahora haciendo, ya hemos pasado a la fase de seguridad y yo supongo que a lo largo del año podrá ser comercializado. Puede ponerse portátil, puede engancharse a la lámpara de hendidura y, digamos, la única recomendación que hemos hecho, en este caso Abril, es que sea low cost, porque estamos con la consulta llena de electrodomésticos y no queremos ninguno más. Y a ser posible que no tenga ninguna cosa de mantenimiento, ¿no? Que no tenga un chip que te cuesta más casi que la consulta oftalmológica, ¿no? Y bueno, pues estamos bastante contentos con él porque en cirugía refractiva y en cirugía de cataratas tenemos el problema de los pacientes que tienen ojo seco, que si los tratamos bien y hacemos esa premium surgery que nos comentaba nuestro compañero de Lisboa, vamos a tener menos problemas, pero hay veces que los pacientes se quejan de ojo seco sin haber ojo seco y tenemos una fiesta ahí muy importante que, a ver si con un poco de suerte, todos los que tengo yo de esos se vienen para Portugal y me olvido de ellos, pero están día a día en la consulta y no desaparecen y encima tienen razón, porque no les solucionamos el problema. Reforzar en cuanto al tratamiento, evitar todos los factores de riesgo y mirando fuera de los ojos. Y un factor de riesgo muy importante es el ojo seco iatrogénico, todo lo que son vasoconstrictores que se venden fuera de receta. Hay nombres comerciales en España, las farmacias los tienen en el lineal delante, tenga sus ojos blancos, ¿no? Bueno, pues eso nos causa muchos problemas. Pero al menos esos son productos sanitarios, pero todo lo que son maquillajes, todo lo que son estos productos, que ahí ya es una merienda, que no os podéis imaginar los componentes que hay, sin ninguna regulación y sin ninguna prueba prácticamente, están dando muchos problemas. Yo le digo a mis pacientes, sobre todo a las personas del género femenino, que del tercio de la pestaña para afuera es de ellas, del tercio de la pestaña para dentro es mío y que no lo toquen, que están guapísimas o guapísimos sin tocarse en esa parte, ¿no? Acordaros de todos los factores de riesgo que están alrededor. En cuanto al tratamiento, bueno, depende un poco del modelo de consulta que tengáis. Me llegan pacientes graves, yo empiezo ya con corticosteroides, un mes, bajando poco a poco, corticoides suaves. A largo plazo los tengo con ciclosporina. Hay otros mercados, hay otros productos en el mercado que en nuestra práctica no los podemos usar porque son muy caros y hay otros antiinflamatorios naturales, por ejemplo la actoína, que pueden ser usados por aquí, ¿no? Y una vez que tenemos estabilizada la inflamación, ahí es donde tiene el hueco el Hydroflow, ¿de acuerdo? Es esa lágrima, digamos, artificial que complementa a las lágrimas clásicas, ya sean en emulsiones, en geles, en pomadas, emulsiones más para esos pacientes que tienen la disfunción de glándulas de meibomio, todo lo que tiene que ver con productos mucomiméticos que protegen la matriz extracelular para esos pacientes, por ejemplo, los que tienen algún problema de medicación tópica crónica, como el de glaucoma, o que vienen con una capa de moco escasa, serían más esos
lágrimas especiales con componentes nuevos de la matriz extracelular y están, bueno, pues las pomadas para usarlo cuando no, o geles cuando no intervienen con la visión. Estas lágrimas funcionales avanzadas cada vez vamos a tener más que añaden algo más, que añaden un valor añadido a la lágrima natural. Y en concreto con Hydroflow, que lo estamos usando, no llega todavía al año, la experiencia es buena en unos grupos que os voy a contar. Lo bueno de esta lágrima es, primero, que es una lágrima artificial con un ácido hialurónico, con un componente de la matriz extracelular, que no todos los ácidos hialurónicos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, han dado, digamos, con el ácido hialurónico de alto peso molecular, que tiene también propiedades, fijaros, los compañeros que se dedican a cirugía de rodilla y tal, saben muy bien que los ácidos hialurónicos difieren de unos y otros hasta de las propiedades antiinflamatorias, ¿no? Y luego, el volumen de hidrocortisona que tiene no es aportar un corticoide, no es aportar un antiinflamatorio, es aportar un componente de la lágrima natural, que esto nos lo llevaba contando el profesor Mauricio Rolando durante muchos años. Obviamente no le hacíamos caso, es italiano, o sea, no, nada, nos engaña, tal, pero lo empezamos a hacer de fórmula magistral y empezamos a ver que iba bien y de ahí, bueno, pues los laboratorios Brill, sensibles a esta necesidad, nos lo ponen ahora en una formulación que se puede comprar y que no hay que hacerla de fórmula magistral. ¿Cómo lo estamos usando? Bueno, en esos pacientes estándar que vienen a mi consulta, que hay que tratarlos con corticoides y que hay que quitar la inflamación, lo damos 3 o 4 veces al día durante 3 o 4 meses y la idea es usarlo como preventivo. O sea, no usarlo cuando ya el paciente tiene síntomas porque ahí puede que haya inflamación y puede que necesite un antiinflamatorio, ¿no? El efecto también es a largo plazo, más o menos pasan 3 meses hasta que el paciente vuelve a estar, digamos, contento y ve los resultados de una lágrima artificial diferente. Y tengo menos de un 5% de pacientes que tienen quemazón después del uso prolongado a los 3 meses y lo cambiamos a otra lágrima, ¿no? Entonces, este es un poco el perfil de pacientes. Si vamos seleccionando un poco más, aunque tenemos que tener un mínimo de experiencia de 2 años, que es cuando lo contamos y lo publicamos, sería después del tratamiento de choque, en concreto el grupo de mujeres que han sido operadas de LASIK después de la cirugía refractiva y que se les educa en los otros factores de riesgo, están contentas con este producto y también recordarles que se puede usar con lentes de contacto porque no lleva conservantes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Sí. Agradecer só que colocasse o último diapositivo, por favor. Ora, muito bem, portanto, eu também sou um bocado fanático do tempo e terminamos à hora. E, portanto, não queria terminar sem referir que, de facto, e resumir, que o olho seco é uma doença complexa, com a presença de inflamação subclínica e com um número importante de casos. E será, de facto, o Hydroflow uma alternativa apresentada para restaurar a superfície ocular em doentes com doença ligeira ou moderada e sendo possível de pactuar ou de ser complementado com outras medidas terapêuticas, nomeadamente, por exemplo, com a luz pulsada, com o plasma rico em plaquetas, com o soro autólogo. E só para terminar dizendo também que, embora pareça a doença da moda, em 2002, com cerca de 200 pessoas presentes, realizámos na feira uma das primeiras nossas reuniões, portanto já faz 20 anos, sobre superfície ocular externa e olho seco, em que estiveram presentes, entre outros, o professor Jesus Meiraio e o professor Benítez del Castillo. Já faz quase 20 anos e, portanto, é uma doença da moda, mas que já se falava nessa altura um bocadinho. Tá? Muito obrigado a todos e vou passar agora só para terminar a sessão ao Pedro Montalvo. Bom, eu agradeço as excelentes apresentações, quer do professor Jesus Meiraio, do professor Salgado Borges e do Dr. Paulo Guerra, também toda a vossa presença e, tal como a Brilfarma nestes cerca de 2 anos e meio já colocou em Portugal 13 produtos, hoje à tarde convidamos a poderem passar no nosso stand, vamos lançar o 14º. Portanto, o nosso objetivo é sempre que possível trazer uma mais-valia e não algo que já exista, pelo que acredito que irão gostar do novo produto. Muito obrigado a todos.